Boa tarde, beleza? Como é que estamos? Tranquilos? Coisa boa, hoje é domingão. Prometo que vou pegar leve com você. Vamos falar de um assunto tranquilo, para não deixar ninguém desesperado. As pessoas me perguntam muito. Hoje, antes de começar, hoje nós vamos para Francisco Coutinho e Thiago Silva. Ô, Francisco, está estudando português, né, doutor Francisco? Coisa boa, maravilha, maravilha. Obrigado pela presença, doutor Francisco. Legal. Francisco, nós vamos fazer uma light leve, tranquila. Celso Diniz, advogado. Obrigado, Celso. Beleza. Fernando Veloso. Legal, obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pelo joinha. Domingo, né? Domingo é domingo. Meu time já jogou ontem, já perdeu. Hoje o futebol fica mais sem graça. Ou torcer contra os que podem passar a gente, né? Beleza? Beleza, Emanuel. Bem-vindo, Emanuel. Obrigado. Sérgio Lima. Olha o pessoal aí, gente. Que bacana. Thiago Silva. Thiago Silva disse que aprender é sempre bom, né, Thiago? Concordo plenamente com isso. Aprender é sempre bom. Bacana. Ângela Daer, presença ilustre. Obrigado, Ângela. Obrigado pela presença. Legal. Gente, hoje nós vamos fazer... Deixa eu dar aqui um bom dia especial a todos vocês, ó. Bom dia especial. A minha turma aqui. Bacana, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Teremos que estar atualizados sempre. Paulo Francisco. Isso aí, Francisco. Avelina Sá. Obrigado, Avelina. Obrigado pela presença. Bom dia especial aí. Não apareceu para vocês, né? Isso aí é uma coisa bacana, ó. Bom dia especial, ó. Vou colocar uma exclamação aqui. Avelina, bom dia. Seja bem-vinda, viu, Avelina? Obrigado aí pela sua presença. Elaine Monteiro, com a gente. Obrigado, Elaine. Um bom dia especial aí para você. Beleza? Hoje o nosso assunto é esse aqui, ó. Um assunto light, tranquilo. Tá? Nós vamos falar da divisão da gramática. Eu vou explicar por que nós vamos falar sobre isso. O que ocorre é o seguinte. Às vezes, um aluno em sala confunde morfologia com sintaxe. E ele acaba confundindo isso nas provas também. Tá? E a gente fala da NGB, ó. Tá legal? Ó, NGB. O que é NGB? É nomenclatura, olha esse nome, ó. Nomenclatura gramatical brasileira, ó. Nomenclatura gramatical brasileira, tá? Olha aí. Tânia Basílico, obrigado, Tânia. Obrigado pela presença aí. Bacana. Gente, a nomenclatura brasileira divide a gramática nesses aspectos aqui, ó. Fonética, olha lá, vou colocar junto, tá? Morfologia, ó, morfologia, sintaxe, olha só, sintaxe. É importante a gente saber que sintaxe é diferente de análise sintática, viu? Vou explicar isso aí. Fonética, morfologia, sintaxe, semântica, ó. Olha como é que é dividida a gramática. Semântica e pontuação, ó. Tá? Essa é a divisão da gramática. A gente divide a gramática assim. Beleza? Legal. Kleber. Obrigado, Kleber. Seja bem-vindo. Kleber, eu não sabia do Clélio. Cleomar que me falou anteontem. Os sentimentos. Sabemos o tanto que ele era uma pessoa especial, né? Beleza. Ok.
Dedico essa aula ao Clélio Borges Rabelo, um grande amigo que a gente perdeu, não agora, há 2 anos, mas eu só soube hoje, infelizmente. Essa é a nossa vida, né? A gente vai perdendo partes do coração e a gente consegue viver, né? Vamos nessa, gente, vamos nessa. Bacana. Que Deus seja louvado sempre. Amado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bacana. Beleza. Vamos voltar aqui ao clima da aula aqui, viu, cara? Bacana. Que Deus o tenha em bom lugar. Gente, a gramática se divide em fonética, morfologia e sintaxe, semântica e pontuação, tá? A fonética é a parte da gramática que estuda os sons da língua. Ontem, inclusive, a nossa live foi sobre fonética, beleza? E a morfologia, e aí é importante a gente destacar, ó, morfologia, tá? Eu vou colocar aqui, ó, é o estudo das classes gramaticais, ó. Estudo das classes gramaticais. Olha lá. Suas flexões, ó, suas flexões, suas estruturas, ó, estruturas. Beleza? Vou mandar aí para você. Olha aí. Morfologia é o estudo das classes gramaticais, suas flexões, suas estruturas. E a formação, né? Essa estrutura aí é a formação, como é que uma palavra é formada. Beleza? Isso, radical, desinências, as vogais, temáticas, exatamente isso. Bacana. Beleza. E aí a gente tem a sintaxe. Olha lá, sintaxe. A sintaxe, é importante você entender que a sintaxe, ela tem a divisão. Isso, a sintaxe se divide em sintaxe de concordância, ó, concordância, as duas concordâncias, verbal e nominal, tá? Concordância, olha lá, sintaxe de regência. Eu explico por que esses nomes são importantes, tá? Para você entender a nossa gramática aí. Sintaxe de concordância, de regência e de colocação. A sintaxe, olha aí, acaba aí, tá? A nomenclatura gramatical brasileira, Zé Ribeiro, seja bem-vindo, Zé Ribeiro. Bacana, com a gente aí, tá? A sintaxe, então, tem sintaxe de colocação, sintaxe de regência e sintaxe de concordância. Na ordem que eu coloquei aí, ó, sintaxe de concordância, de regência e de colocação. E tem separado a análise sintática, ó, análise sintática. Olha lá, separado a análise sintática. É um tópico separado desses aí. Beleza? As pessoas acabam confundindo isso aí. Gente, quando a gente fala de classes gramaticais, olha só, classes gramaticais, tá? Nós estamos falando desses nomes aqui, ó. Vou colocar entre parênteses, ó. Artigo, vou começar pelo substantivo. Substantivo, vou corrigir um negocinho aqui. Você tem que ter paciência comigo aí, hein? Aqui eu quero essa aula desse jeito. As pessoas, vou repetir uma coisa que eu já falei. As pessoas falam assim, por que você não faz uma aula no quadro? Não. A intenção dessas lives aqui não é isso. Não é isso. A intenção dessas lives aqui é um bate-papo com vocês. E aí eu aproveito e escrevo para isso ficar registrado, tá? Uma coisa diferente. Não estamos fazendo trivial, não. Nós estamos fazendo uma coisa diferente. E importante, nós estamos falando só da nata da língua portuguesa, tá? Da nata. A gente só está falando aqui aquilo que vai alavancar o seu interesse pela língua portuguesa. Porque as pessoas ficam aí falando desses meandros da língua portuguesa, essas dificuldades, essas coisas que trazem até aborrecimento às pessoas, e a pessoa acaba não gostando de português. Exato. Esses meandros, essas coisas mais difíceis, isso aí é individual. Cada um procura ali estudar o que quer. Exato. O que estuda ali para concurso e tal, e aí vai buscar coisas mais específicas. Mas muitas vezes
Eu acho que isso a gente até coloca para a vida da gente, né? A gente generaliza demais e ao invés de objetivar, fazer as coisas bem objetivas, a gente se perde em generalizações, tá? Então fica aí até uma dica, vamos ser mais objetivos, vamos focar mais nas coisas que interessam. Se você partir de um princípio mais concreto, uma base mais bem feita, você pode dar voos muito altos. Não sair, como dizem as pessoas aí, igual uma barata tonta, né? Então, a nossa intenção aqui é focar. A nossa intenção aqui é balizar, construir uma base para que você tenha mais interesse por isso aí. Tanto para você estudar para concurso, quanto para você estudar português para a vida. Eu tenho visto aí que tem muitas pessoas aí que não tem nada a ver com concurso, nem estudam para concurso, mas assistem minhas aulas aí. Isso é interessante, muito interessante, ok? Ok. As classes gramaticais, elas se dividem em substantivo, artigo, olha lá, artigo, adjetivo, numeral, pronome, são 6 classes gramaticais variáveis, ó, pronome e verbo, olha lá, tá? Eu digo assim, ó, que essas classes gramaticais aí são variáveis. Eu explico isso, tá? Variáveis. Por que variáveis? Porque elas flexionam em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, em grau, aumentativo, diminutivo. Então, elas têm flexão, por isso são variáveis, ok? Variáveis. Variáveis é o mesmo que tem, esse tem é com chapeuzinho, né, gente? Tem flexão. Olha lá, tem flexão. Beleza? E agora nós vamos falar das classes gramaticais invariáveis. Olha só, aí na sequência, eu não mandei para você ainda não, tá? Vou mandar já aí, que aí a gente separa. Beleza. Sirlene André, bem-vinda, Sirlene. Denise, Noemi Gomes, Denise Costa, Noemi Gomes. Bacana, gente. Obrigado aí pela presença aí. Nós estamos falando hoje de um assunto light, tá? Da nomenclatura gramatical brasileira. Que as pessoas, às vezes, vão estudar português e elas se perdem nos nomes, tá? E a gente quer especificar isso hoje, bacaninha, deixar isso bem claro, bem tranquilo para vocês. As classes gramaticais são substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Veja aí que são 6 classes gramaticais. Elas são variáveis. Isso quer dizer que elas têm flexão. Elas flexionam em gênero, número, pessoa, tempo, modo, voz, como os verbos, tá? Bacana. E as classes gramaticais, ó, classes gramaticais invariáveis, ó, invariáveis, ou seja, não flexionam. É o caso daquelas pessoas dizerem assim, ó, tô meia cansada, né? Meio é advérbio, e advérbio não flexiona, tá? Então a gente diz isso, ó, classes gramaticais são invariáveis. Quais são essas classes gramaticais invariáveis, que não tem flexão? Deixa eu colocar entre parênteses aqui para você, ó. Não tem, essas classes no plural, tem que chapeuzinho, tá? Todas as vezes que você escrever tem no plural, tem que colocar esse chapeuzinho. Não tem isso, não tem flexão. Bacana? São elas, olha só, vou colocar aí na frente. Obrigado, gente. Obrigado pelo joinha aí. Classes gramaticais invariáveis, não tem flexão. São 4, né? Preposição, você não flexiona uma preposição. De, para, com, até. Ok. Preposição, conjunção. Conjunção não flexiona, né? O se, o que, o quando, o como, você não flexiona. Preposição, conjunção, advérbio, que esse exemplo que eu dei aí é advérbio. Fulana, a moça, está meio cansada. Meio aí é advérbio, não flexiona. As pessoas acabam falando meia cansada, né? Cuidado, é meio cansada. E a interjeição, olha lá. Interjeição. Interjeição é ó, São interjeições, né? Essas classes gramaticais aí, ó, são invariáveis. Gil Nunes. Obrigado, Gil Nunes. Obrigado, Denise Costa. Obrigado, gente. Obrigado, Gil. Obrigado pelo legalzinho aí, pelo joinha. Bacana. Tá? Então, as classes gramaticais
invariáveis, que não tem flexão, são 4. Preposição, conjunção, isso. Advérbio e interjeição. Não tem ordem para as classes gramaticais, tá? Então, olha só. Quando a pessoa disser assim, ó, função morfológica do termo, ó, função morfológica é a mesma coisa, colocar um igualzinho, ó, que classe gramatical, tá? Classe gramatical. Quando a pessoa disser assim para você, qual é a função morfológica de um nome? Aí ele está pedindo a você que diga se ele é substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome ou verbo. Beleza? Se eu disser assim, ó, isso, se eu disser assim, ó, as pessoas estão, dá uma olhada nisso aí, ó. Eu digo assim, ó, meio confusas. Aí negócio de política aí, né? Observe essa frase aí, ó, só para você entender. As pessoas estão meio confusas. Aí, se ele perguntar para você qual é a função morfológica, é a mesma coisa dele perguntar a classe gramatical. Vou escrever isso para você, ó. Ele vai fazer essa pergunta. Qual a função morfológica? Isso. Eu vou chamar dos nomes, tá? Dos nomes, chamar dos termos, pronto. Dos termos acima. Ou dos termos da frase. Aí, 2 pontos, ó, 2 pontos. As pessoas estão meio confusas. As pessoas estão meio confusas. Olha lá, as pessoas estão meio confusas. Vou mandar para você e a gente faz essa análise morfológica aí. Lourdinha, beleza, Lourdinha? Coisa boa, Lourdinha. Você tem visto minhas aulas, que maravilha. Obrigado, obrigado mesmo. Hoje nós estamos falando da divisão da gramática, tá, Lourdinha? Fonética, morfologia e sintaxe. Beleza? Bacana. Aí, gente, ó, qual é a função morfológica dos termos da frase? As pessoas estão meio confusas. Vou escrever cada uma delas aqui, ó. O as é igual a artigo. Vou escrevendo e vou mandando para vocês, ó. O as é artigo. Pessoas, ó lá, é substantivo. Ó, substantivo. Isso é análise morfológica, tá? Qual a função morfológica? Qual a análise morfológica dos termos da frase? Aí, bacana. Beleza, gente? Beleza, o pessoal tá gostando aí, ó. Tô explicando umas coisas interessantes aí, bacana. Luiz Carlos, Flávio Fagundes, desculpa, Flávio, Flaviano, desculpa, Flaviano. Flaviano Fagundes Guimarães, obrigado pela presença aí. Ludinha, minha colaboradora, obrigado, Ludinha, obrigado. Então, o as é artigo, pessoas é substantivo, estão é verbo, né? Verbo. Veja que esse verbo aí, ó, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Conjugado aí, ó, no presente do indicativo. Ó, presente do indicativo. Aí, quando eu falo meio, olha lá, meio, isso é um advérbio, uma classe gramatical invariável, ó, advérbio. E confusas, ó, confusas é o adjetivo, olha lá, adjetivo. Isso é uma análise morfológica. Genivaldo, o que é uma análise? Olha lá, análise morfológica. Vou colocar aqui, ó, morfológica. Aí eu vou colocar entre parênteses. Classificação, aí, classificação das... Isso. Eu não vou colocar classificação, porque classificação das classes gramaticais vai ficar repetido ali, tá? Análise morfológica é determinar as classes gramaticais, ó, classes gramaticais, que você viu acima ali, tá? Artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, conjunção, preposição, interjeição. As 6 classes gramaticais, 6, assim, né? 6 classes gramaticais variáveis e as 4 classes gramaticais invariáveis. Então, são
10 classes gramaticais. Como é um número cabalístico, como é um número assim, bacana, 10, é fácil você lembrar. 10 classes gramaticais. 6 que flexionam e 4 que não flexionam. Beleza? Análise morfológica, determinar as classes gramaticais. Isso, exatamente. Bacana. Isso é morfologia, tá? Isso é morfologia. Entrou um político aqui. Não, hoje acabam as convenções aí, né, gente, da política. Análise morfológica, determinar as classes gramaticais, tá? Ficou junto aí, classes gramaticais, mas não tem problema não. Porque eu já mandei, não tem como corrigir aí. Bacana. Agora presta atenção nas funções sintáticas. Funções sintáticas, ó. Análise sintática. Análise sintática, vou colocar entre parênteses aí, ó, é determinar, o espaço aqui, é determinar as funções sintáticas, ó. Determinar as funções, errado ali, as funções sintáticas. Ou seja, quais as funções sintáticas que as classes gramaticais exercem. Beleza? Simone? Obrigado, Simone. Análise sintática é determinar as funções sintáticas, tá? Então vou escrever isso, ó. As classes gramaticais exercem função errada, função, ó, sintática. As classes gramaticais exercem função sintática. Tá? Então, vou mandar para você aí. Vou mandar, olha aí. As classes gramaticais exercem função sintática. Vou mandando umas palminhas ali para mim, obrigado. As classes gramaticais exercem função sintática. Beleza? Genivaldo, quais são as funções sintáticas? Aí, isso aqui a gente quer, que é diferente de classes gramaticais, ó. Funções sintáticas, tá? Aí eu vou colocar para vocês a nomenclatura, os nomes. Então, as funções sintáticas são essas aqui, ó. Sujeito, tá? Objeto. Deixa eu colocar sujeito e predicado aqui primeiro. Predicado, ó. Sujeito e predicado. Sujeito, predicado, predicativo, objeto direto, falar, objeto indireto, complemento, coloca nos nomes todos, tá? Complemento nominal, completa o verbo, complemento verbal, completa o verbo, né? Que é objeto direto, objeto indireto. Complemento nominal, completa o nome. Ou completa um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Complemento nominal e os adjuntos, tá? Adjunto adnominal, quando vem junto do nome, e quando vem junto do verbo, adjunto adverbial. Olha lá, adjunto adverbial. Beleza? Aí vem o agente da passiva, o aposto, ó, aposto. Vou escrever isso aqui, ó. E isoladamente, o vocativo. O vocativo fica separado. Olha lá. Mandei para você aí, ó. As classes gramaticais exercem função sintática. Você pode pegar um substantivo que exerce a função do sujeito. Então, é importante você cuidar dos nomes. Então, a gente fez uma análise morfológica lá. As pessoas estão meio confusas. O as era artigo, pessoas era substantivo, isso é análise morfológica, isso é classe gramatical. Estão, verbo, meio era advérbio e confusas era o adjetivo. Tá? Agora, nós vamos fazer aqui, ó, uma análise sintática. Sintática da frase. Ó, da frase, mesma frase. As pessoas estão meio confusas. Olha lá, tá? Vou
fazer uma análise sintática disso aí. As pessoas estão meio confusas. Bacana? Então, observa bem, ó. As pessoas. Isso é o sujeito, ó, o povo sabe. Sujeito. Olha lá, as pessoas é o sujeito. Silene, estamos falando aí da divisão da gramática, viu, Lucilene? Bacana. Nós estamos na frase, as pessoas estão meio confusas. E a gente está falando sobre análise sintática aqui agora. Porque nós já falamos da análise morfológica lá, das classes gramaticais. Então, tem a função morfológica e a função sintática. Beleza? As pessoas é o sujeito. Estão, vou colocar o termo primeiro, meio confusas, olha lá, é o predicado, ó, predicado. Bom, é o predicado. As pessoas é o sujeito simples e meio confusas é o predicado nominal. A gente chama de predicado nominal quando a gente tem aí o verbo de ligação estar com o adjetivo confusas. Tá? As pessoas estão meio confusas. E meio confusas, ó, confusas, olha essa. Meio confusas é predicativo. Ó, predicativo. Beleza? Se você for separar aí o meio do confusas, vai ficar assim, olha só. Oi, Ednei. Beleza, Ednei? Estamos fazendo aí uma divisão da gramática, viu, Ednei? Bacana. O meio, veja que em cima nós falamos da classe gramatical do meio. Dissemos que ele era advérbio na classe gramatical, tá? Mas agora nós estamos vendo a função sintática. O advérbio exerce a função de adjunto adverbial, ó. Adjunto adverbial, ó. Adjunto adverbial, tá? O meio. Exato. E o confusas, Hélio, bem-vindo, Hélio Schroeder. Schroeder. Seu nome é bonito, hein, Hélio? Bacana. E o confusas, olha lá, você viu que o meio confusas é o predicativo. O meio é adjunto adverbial. E só o confusas, o que é o confusas? Ó, é núcleo do predicativo. Quando a gente fala do núcleo, é porque, às vezes, uma função sintática tem muitos nomes. E aí você retira o núcleo, exato. E tudo, Salvador Rodrigues, Salvador, seja bem-vindo, Salvador Rodrigues Júnior. Beleza? Obrigado pela sua presença, importante demais para a gente. Valeu, Salvador. Então, na frase, as pessoas estão meio confusas, a gente fez primeiro uma análise morfológica. Determinamos as classes gramaticais. Beleza? Tá, artigo, adjetivo, numeral, pronome, as classes gramaticais. A gente enumerou lá. Nós discriminamos lá. E depois a gente fez, nós estamos fazendo uma análise sintática. Que aí a gente está determinando o que é sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e os tipos da oração, né? E a análise sintática também. Você tem dois períodos, ó. Você tem o período simples, tá? Período simples. Que você, analisa, vou escrever isso, ó. Analisa as funções sintáticas. Eu vou colocar em parênteses aqui para ficar legal. As funções sintáticas, assim, ó. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, etc, 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 tá? Isso aí é análise sintática, tá aí, tá? Análise morfológica é classe gramatical, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo. A gente tem o período simples, mas nós temos o período composto. Tá? Todo mundo sabe disso, né? Período composto, quando você tem duas ou mais orações. E aí você vai dar o nome dessas orações. Vai dar o nome delas. Aí você pode ter... Ok. E aí você pode ter orações. Olha o nome das orações. Uma oração pode se chamar coordenada. Oração... Deixa eu corrigir aqui a oração. O nome das orações, os nomes todos, ó. Coordenada. Uma oração pode se chamar principal. E uma oração pode se chamar subordinada.
tá? Subordinada, no período simples. Lá no período simples, a oração recebe o nome de absoluta. Eu coloquei aqui oração coordenadas. Deixa eu corrigir aqui, peraí. Oração coordenada. Coordenada, tira esse aí. Oração coordenada, oração principal e oração subordinada. Vou mandar para você aí, tá? Tudo que tiver errado aí, depois eu corrijo lá na formatação. Viviane Santos, Edson Gomes, Itamar Miranda. Obrigado, gente. Obrigado pela presença, tá? Hoje nós estamos aqui discriminando aí a gramática, né? Isso, mostrando como que a gramática se estrutura. Beleza? Itamar, olha aí, as orações, os nomes das orações. Uma oração pode ser coordenada, tá? Uma oração pode ser principal e uma oração pode ser subordinada, lá no período composto. Isso é análise sintática. Beleza? Ok. Então, vou fazer assim, ó. Isso, tá. Ó, as funções morfológicas. Morfológicas. Vou deixar aqui quietinho aqui. Quais são as funções morfológicas? Substantivo, olha lá, artigo, adjetivo, numeral, pronome, aí eu vou colocar aqui, ó, etc, para você acompanhar aí, tá? Os nomes estão lá em cima. São funções morfológicas. E agora as funções, vou colocar junto aí, sintáticas. Mistura esses nomes, tá, gente? Funções sintáticas. Sujeito, predicado, olha lá, predicado, predicativo, etc, para você continuar lá. Os nomes estão todos lá também. Bacana? Silvio, esse assunto nós estamos falando cai na sua prova, tá? Isso, classes gramaticais. Classes gramaticais, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo. Beleza? Talvez não caia as funções sintáticas, sujeito, objeto direto, objeto indireto, talvez não. Mas classes gramaticais, certeza, tá? Então, olha a divisão que a gente fez aí, Silvio. Funções morfológicas, substantivo, ou são, né? Funções morfológicas são substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, os nomes estão todos aí. Lá em cima, né? E as funções sintáticas são sujeito, predicado, predicativo, objeto direto, objeto indireto. Legal? Bacana. Agora vamos à sintaxe. Olha lá. Sintaxe é diferente. Vou escrever aqui, ó. Eu não tenho sinal de diferente aqui. Vou colocar o jogo da velha aqui. Deixa eu ver se vai sair o jogo da velha aqui. Espera aí. O jogo da velha aí é diferente, tá? É diferente de análise sintática, tá bom? Olha lá. Análise sintática. Análise sintática são as funções sintáticas. Ó, análise sintática é igual às funções sintáticas. Gente, bate nisso aí, tá? Separa isso aí. É importante pra gente isso aí, tá? Então, a sintaxe é diferente de análise sintática. A análise sintática é igual a funções sintáticas. Beleza? Ciro Gomes escolhe Cátia Abreu como vice. Uau! Boa vice do Ciro, hein? Boa vice. Mulher combativa. Bacana, Ciro. Parabéns aí, Ciro Gomes. Mas hoje nós vamos falar de política não, tá? Hoje nós vamos falar da divisão da gramática. Análise sintática, funções sintáticas aí, ó. Funções sintáticas. Tá. E análise morfológica, quando você faz análise bacana. Então, eu volto, viu? Apesar de eu ter que dividir ela, eu volto. Nessa nossa duração aí nessa nossa sessão aí de 1 hora, sessão com S, né, e 2S, sessão, período de tempo, né? Beleza, vamos falar disso, vamos falar desses nomes aí.
Sintaxe é diferente de análise sintática, tá? Sintaxe, o que é sintaxe? Olha só. A sintaxe, ela se divide em 3 nomes, tá? A sintaxe se divide em sintaxe de concordância, não mistura, ó. Concordância, as duas concordâncias, verbal e nominal, concordância. Isso. Sintaxe de regência, regência verbal e nominal, e sintaxe de colocação, colocação pronominal, aquilo que a gente chama de ênclise, próclise e mesóclise. Beleza? Aí, exatamente. Exatamente. Então, funções morfológicas são as classes gramaticais, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo. Funções sintáticas, aí a análise sintática. Isso, nada sintático, sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, aposto, vocativo, tudo isso aí. Isso são as funções sintáticas. E a sintaxe é concordância, regência e colocação. Beleza? Então, não mistura sintaxe com análise sintática. A sintaxe se divide, aí, como está aí embaixo, ó, em concordância, regência e colocação. E a análise sintática é o estudo das funções sintáticas. A análise sintática é o estudo das funções sintáticas. Vou escrever aqui, ó. Análise sintática é o estudo das funções sintáticas. Para você não confundir com sintaxe, tá? Sintáticas. Mandei aí. Olha aí. Exato, olha lá. Sintaxe de concordância, de regência e de colocação. Análise sintática estuda as funções sintáticas. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, e aí vai. Aquelas funções sintáticas que nós vimos. Bacana. Gente, lá na divisão da gramática, na nomenclatura gramatical, tem um capítulo à parte, que é o capítulo da semântica. Ó, semântica. Olha lá. Eu quero que vocês estudem semântica, o nome está aí, ó, é sentido. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? É o sentido das palavras, o que as palavras significam. Kleber de Castro Pereira. Beleza, Kleber? Obrigado aí pela sua presença. Valeu. Semântica é sentido, tá? Nós vamos usar esses nomes aqui, ó. Nimos, para a gente formar as palavras que a gente quer, tá? Nimos é igual a nome. Vou mandar uma por uma para você. Tá? Grafo é igual a grafia, porque nós vamos juntar os nomes lá. E aí eu quero que você entenda aí, tá? Isso, nimos é nome, grafo é grafia. Fono é igual a som. Então vamos juntar esses nomes, tá? Já, segura aí. Olha aí, nimos, nome, ou nimo, nome. Grafo, grafia. Legal? Fono, som. Beleza. Olha só. Homo, igual. Igual. Tá? Paro. Ó, paro é parecido. Para você entender os nomes que a gente vai usar aqui agora, tá? Parecido, semelhante, né? Vou colocar parecido, que é paro, parecido, dá para lembrar melhor. Paro é parecido. Tá? Hetero, ó, gente, ó. Hetero. Hetero, não é hétero, não, tá? Hetero. Hetero é diferente. Olha aí a semântica de paro, parecido, para hetero, que é diferente. Beleza? Aí nós vamos juntar esses nomes aqui, ó. Na semântica, que é o estudo exatamente do significado das palavras, a gente tem esses nomes aqui, ó. Vou colocar de parênteses. Nós temos as homônimas, vou definir isso com vocês, tá? As homônimas, olha lá. As parônimas, homônimas são nomes iguais. Parônimas, olha lá. E as heterônimas. Heterônimas. Nome, não se assuste com esses nomes, não. É tranquilo isso aí, ó. Tranquilo. A hora que a gente juntar os nomes, você vai ver.
Então, a semântica fala das homônimas, das parônimas e das heterônimas. Observem assim, duas palavras como essas aqui, ó. Se você escrever assim, ó, concerto, para você entender isso aqui, ó. Concerto com C, tá? Concerto com C. Deixa eu ver se eu acho aqui um sinalzinho para eu colocar entre elas aí. Concerto com C, eu vou fazer aquele lá, é diferente de concerto com S, tá? Assim, vou usar isso aí, tá? Concerto com C e concerto com S. Observem que se você falar concerto e concerto, essas palavras são homônimas, são iguais. Se eu estiver falando, você não sabe distinguir qual que eu estou falando, se é com C ou se é com S, concerto, concerto. Esse tipo de palavra a gente chama de homônimas, ó, homônimas. Aí nós vamos chamar de homônimas imperfeitas, ó, olha esse nome. Homônimas imperfeitas. Vou mandar para você aí. Por que homônimas imperfeitas? Porque elas têm o mesmo som, mas não têm a mesma grafia. Por isso são imperfeitas. Imperfeitas porque elas são diferentes em alguma coisa, tá? Quando elas são homônimas iguaizinhas em tudo, no som e na grafia, e obviamente significar diferente, a gente chama de homônimas perfeitas. Beleza. Concerto com C. Você sabe que concerto com C é harmonia, né? Concerto musical. E concerto com S é de consertar uma coisa, arrumar, corrigir. Fazer um concerto numa roupa, por exemplo, com S. Beleza. Então, atenção. São homônimas imperfeitas. Aí, que tipo de homônimas? Isso é que eu quero que você veja, ó. Eu vou colocar aqui, ó, concerto, tá? E vou colocar aquele sinalzinho lá. Para mim, isso aí é diferente, tá bom? E concerto. Aí vou colocar o nome completo para elas. Olha só. Elas são concerto com C, concerto com S. São homônimas, olha lá. Homônimas. Todas as vezes que as palavras forem homônimas, elas são iguais em alguma coisa. Igual é homo, você viu. Onde é que elas são iguais? Elas são iguais no som. Então, são homófonas. Ó, homófonas. Beleza? Ó, concerto e concerto. São homônimas, homófonas. Mas elas são, olha só, hétero, elas são diferentes, ó. Elas são heterógrafas. Porque tem a grafia diferente, ó. Heterógrafas. Vou mandar e vou explicar. Beleza? Mando e explico, ó. Concerto com C e concerto com S. São homônimas, porque são nomes iguais. Iguais em quê? Iguais no som. Então, elas são homófonas. Mas elas não têm a mesma grafia. Então, elas são heterógrafas. Beleza? Aí, legal, legal. Agora, dá uma olhadinha nessa aqui, ó. Se você disser sede, é diferente de... Esse acento diferencial a gente não tem mais não, tá? Sede. Olha lá. Eu escrevi aqui, ó. Sede de sede. Entre parênteses aqui para você, ó. São homônimas, ó. São homônimas. Porque elas são iguais, você tá vendo aí, ó. Onde é que elas são homo? Ou seja, onde é que elas são iguais? Na grafia. Sede e sede. A mesma grafia. Então, elas são homógrafas. Olha o nome, tá? Mando aí. Homógrafas. Bacana. Mas elas são diferentes no som. Então, elas são hétero. Diferente é hétero. Então, elas são heterófonas. Isso, olha lá. Heterófonas. Mando aí para você determinar isso. Altair Rodrigues. Falando de semântica, tá aí. Altair. Falando aí do que significam as palavras, tá? E o nome que a gente usa. Nós dissemos o seguinte, que mimo é nome, ok? Grafo é grafia. Fono é som. Homo é igual. Isso, homo é igual. Hétero é diferente. E paro é parecido. Aí a gente junta esses nomes para criar os nomes aí da semântica. Legal? Então, quando a gente pegou sede, eu tenho sede e a sede do clube, isso, a sede que sentimos de conhecimento e a sede
lá da empresa onde a gente vai trabalhar, ou do órgão onde a gente vai trabalhar. São homônimas porque são nomes iguais. Homônimas, nomes iguais. Se são homônimas, onde é que elas são iguais? São iguais na grafia. Veja aí, escritas do mesmo jeito. Mas elas são diferentes no som, então elas são heterófonas. Heterófonas. Isso. Se você pegar duas palavras assim, olha só. Eminente, olha lá. Diferente, estou usando esse sinalzinho aqui. Diferente de iminente. Ó, iminente. Vejam que essas palavras não são homônimas. Porque elas não têm nada igual. Eminente é com E. Eminente é de excelente, tá? E iminente é quem está no início, quem tá, as coisas que estão próximas de acontecer. Ah, está na iminência de acontecer. Próximo. Beleza? Então, eminente e iminente não são iguais na grafia. Não são. Uma é com E, outra é com I. E não são iguais, evidentemente, no som, porque uma é eminente, a outra é iminente. Então, elas não são homônimas, mas elas são parecidas. Então, elas são parônimas. Olha esse nome, ó. Parônimas. Só parecidas, ó. Mando aí para você. Viu, tá aí? Acompanha a gente aí. Opa, pessoal aí. Ó, gente, os grupos entram aqui. Bacana. Bacana, obrigado, gente. Ô, Luciana Jordani de Oliveira. Obrigado, Luciana. Estamos falando aí de semântica, tá? Eminente e iminente são palavras parônimas, parecidas. Aí, legal, bacana. Gente, olha só. Quando você está trabalhando a semântica, aí você tem que trabalhar o sentido, ou seja, o que as palavras significam. E classificar essas palavras aí, ok? Isso, bacana. E aí nós temos os sinônimos, que são nomes, explicações para aquele nome. Exatamente, os sinônimos, os antônimos, parônimos, que a gente viu aí. Então, eminente e iminente são parônimos. Antônimos é o contrário, né? Sinônimos são nomes sinônimos, iguais, exatamente. Então, quer aqui, ó, sinônimos, ó, sinônimos. Entrou um site aqui estranho. Sinônimos, ó, igual, nomes iguais. Nomes de mesma semântica, vou colocar assim, ó, de mesma semântica, melhor isso aqui, tá? Nomes de mesma semântica. Mando para você. Isso. Antônimos. Antônimos. O que é antônimos? São nomes de ideias, né? Semântica. Vou colocar semântica de novo. Semântica, sentido. Ó, semântica é sentido, tá? Nomes de semântica. Semânticas, né? De semântica contrária. Semântica contrária tá bom, no singular. Contrária. Olha aí. Os antônimos. Noite, dia, longe, perto. Tá? Nomes de mesmas semânticas. Ai. Desculpa. Vou mandar aqui que depois eu corrijo lá, tá? Sinônimos. Igual a nomes de mesma semântica. Não posso deixar errado não, gente, porque aparece errado depois lá. Aí quem não está ouvindo acaba não vendo isso. Mesma semântica, tá? Mesma semântica. Lúcia Lima, bem-vinda, Lúcia Lima. Obrigado aí pela presença, valeu. Sinônimos, nomes de mesma semântica. E parônimos, como nós vimos ali. Parônimos. Parônimos. Nomes parecidos, ó. Nomes parecidos. Eles são parecidos. Parecidos, tá? Parecidos na forma de escrever. Nomes parecidos. Beleza? Geiner Dantas. Obrigado, Geiner.
Obrigado aí por sua presença. Coisa boa. Bacana, bacana. Legal, legal. Gente, olha só. Se você pega uma palavra assim, olha só. Lima, por exemplo. Lima, Lima. E diferente de Lima, olha lá. Lima e Lima. Diferente. Vamos dizer que Lima aí seja a capital de onde que é? Do Equador? Geografia. Lima é a capital do Peru, né? Beleza. Olha aí. Lima, é a capital do Peru, e a outra Lima, a fruta. Observem que elas são homônimas, ó. Homônimas. Homônimas. Como elas têm a mesma grafia e a mesma pronúncia, você fala que elas são homônimas perfeitas, ó. Perfeitas. Homônimas perfeitas. Olha lá. Beleza? Homônimas perfeitas, tá? Gente, dá uma olhada em palavras como essas aqui, ó. Seção, olha aí, só. Seção, secção, que você pode escrever assim, ó. Secção, olha lá. Seção assim, ó. Seção assim. E seção assim, ó. Seção assim. Beleza? Essas palavras aí, ó, são homônimas. Homônimas. Ó. Homônimas. Observem isso aí. Eu explico aí a semântica delas, tá? Então, quando você fala seção, seção, seção e seção, a pessoa fica, mas qual seção que você está falando, né? E aí vai depender do contexto a que você está se dirigindo, né? Beleza? Então, essas palavras aí, ó, são homônimas. Vou escrever, ó, homônimas. Vou falar de uma por uma, ó. Homônimas. Elas são homófonas, porque tem o mesmo som, mas a grafia é diferente, então elas são heterógrafas. Olha lá, heterógrafas. Deixa eu corrigir aqui. Heterógrafas. Olha isso. Beleza? Ó, seção, seção, seção e seção são homônimas, homófonas, mesmo som, e heterógrafas. Tá? Eu especifico aqui cada uma delas aí. Dá uma olhadinha nisso aqui com carinho. Com carinho. Olha só. Essa seção assim, é igual a essa seção aqui, ó, que é a mesma coisa, ó. Seção e secção. Tá? Isso. Essa seção aí, ó, é do verbo seccionar. O verbo seccionar, olha lá, seccionar. Ó. O que é seccionar? Seccionar é dividir. Então, seção é igual a secção, que vem do verbo seccionar. Seccionar é dividir. Então, você pega, por exemplo, uma empresa, um ministério, e divide em repartições. E aí você divide em seções. Então, você pode dizer assim, ó, seções, isso aí, seções é igualzinho a repartições, ou seja, os pedaços, né? Aí, ó, tá? E se você tem seção assim, ó, com C, ó, seção com C é o ato de ceder. Olha lá, é o ato de ceder. Mando para você aí, aproveitando aqui as nossas homônimas. Isso, seção é o ato de ceder. Ceder com C, seção com C. E 2 S lá na frente. Beleza? E essa seção assim, ó, com 3 S, um depois mais 2, né? Seção, olha lá, é período de tempo, ó. Período de tempo. Você pega um dia e divide em tempos. Por exemplo, nós ficamos aqui 1 hora falando sobre gramática. Essa 1 hora que a gente fica aqui falando sobre gramática é uma sessão.
Então vamos fazer ali uma sessão de gramática, vamos fazer ali uma sessão de cinema, vamos ficar 1 hora ali assistindo a uma sessão de um filme, ó, sessão de cinema. Olha lá, é o tempo de duração. Durou 1 hora, 2 horas, 3 horas, um filme, a lista de Schindler, 3 horas. Olha lá. A sessão é de quanto tempo, Genivaldo? Aí, ó. Beleza? Legal, legal, legal. Bacana. Olha só, outras homônimas aí, ó. Homônimas. Eu faço essa aqui para você, ó. Porquê separado, porquê separado e com acento. Olha lá, assim. E o porquê junto e o porquê junto e com acento. Olha essa. Junto com acento. Essas palavras aí, ó, são homônimas. Daí a gente confundir, ó, homônimas. Tá vendo, ó? Homônimas. E elas são homônimas, são iguais na grafia, mas são diferentes. Perdão, são iguais no som, né? Mas são diferentes na grafia, porque uma é separada e a outra tem acento e a outra não tem. Tá? Homônimas. Esse porquê, assim, ó, porquê, assim, significa, gente, ó, pelo qual motivo, ó, pelo qual motivo. Olha lá. Pelo qual motivo. Uma pessoa aqui. Pelo qual motivo. A diferença desse porquê separado e sem acento e separado com acento, é isso aqui, ó, é a posição que ele fica, ó, porquê, assim, ó. Significa também, ó, pelo qual motivo. Olha aí. Pelo qual motivo também. Qual que é a diferença? É que um vem no início da frase e o outro vem no final. Eu digo assim, ó, por que parou? Faço uma pergunta, olha lá. Por que parou? Eu coloco uma interrogação aqui, ó. Por que parou? Aí é sem acento, ó. O que aí, que é igual, escuta essa, ó. É igual advérbio de interrogação, ó. E sem acento. Advérbio de interrogação. Olha lá, sem acento. Sem acento, porque ele é átono. Beleza? Olha lá para você. Por que parou? O que é advérbio de interrogação. Então é sem acento. Mas se você perguntar assim, ó, parou por quê? Olha aí. Aí ele é tônico, esse que. É o mesmo advérbio. Parou por quê? Só que ele vem junto da interrogação aí, ó. E aí você acentua. Tá? Ele vou colocar entre parênteses, ele é tônico. Ó, tônico. Por causa da interrogação. Exato, tônico. Então, com acento. Então, vai depender da posição que você coloca. Esse porquê, ó, e esse porquê, você usa a pergunta, para perguntar para as pessoas. Usamos nas perguntas. Perguntas. Ou então, você usa o porquê, aqui, ó, um outro uso porquê, ó, pelos quais motivo. Assim, ó. Que aí ele pode ser preposição, isso é uma preposição, esse por, tá? Preposição mais pronome relativo, ó. Vou fazer um exemplo, tá? Olha aqui, ó. Pronome relativo. Pronome relativo. Exato. Assim, ó o Djavan, né? Vou colocar entre aspas. Colocar entre aspas. Só eu sei as esquinas. Olha lá. O verbo que ele vai usar ali é passar. Quem passa, passa por algum lugar. Aí eu quero repetir as esquinas. Aí eu coloco esse quê.
que é pronome relativo, que se refere a esquinas. Só eu sei as esquinas porque passei. Olha aí, como é que escreve esse porquê aí, ó. Vou fechar as aspas aqui. Juliana, desculpa, Juliana. Juliana Costa Billy. Costa Billy, Costa Baile. Desculpa, Juliana. Costa Billy, né? Beleza, bem-vinda aí. Legal, legal. Juliana, a gente está falando do porquê. Isso, que são homônimas. Homônimas, homófonas, porque tem o mesmo som, mas são homógrafas, porque tem jeito de escrever diferente, tá? A parte da gramática ali, porque a gente está fazendo divisão da gramática, que estuda a semântica. Beleza? Na divisão da gramática, esse assunto é a semântica. Só eu sei as esquinas porque passei. Só eu sei as esquinas pelas quais eu passei. É o por, que é preposição, mais o que é pronome relativo, que se refere... Ó, quem passa, passa por algum lugar. E o que se refere a esquinas. Todo o que se refere a um termo antecedente é pronome relativo. Agora, esse porquê aqui, ó, junto, porque junto é conjunção, ó, conjunção. Ele tem o mesmo valor de pois. Olha essa, pois. O que é conjunção? Conjunção é a palavra que liga orações. Eu digo assim, ó, estude porque as provas, vou usar um homônimo que eu falei ali em cima, ó, porque as provas estão iminentes, ó, iminentes, aí próximas, né? Estude porque as provas estão iminentes. Entre parênteses, esse porquê aí é igual a pois, tá? Pois. E é conjunção, ó, conjunção. O que é conjunção? Conjunção é a palavra que liga orações. Beleza? E esse porquê aqui, ó, com acento, é substantivo. Olha a classe gramatical aí, ó. Substantivo. Beleza? Substantivo. Esse porquê aí. Esse substantivo aí, normalmente, substantivo, e vem antes de artigo. Que pode ser um artigo definido ou um artigo indefinido. Assim, ó. Não sei, deixa eu corrigir aqui, não sei o porquê, ó, não sei o motivo disso. Não sei o porquê, não sei o motivo disso. Então, esse porquê, junto e com acento, significa motivo, significa razão. Não sei o porquê, não sei a razão. Ok? Beleza. Gente, nossa proposta aqui é de 1 hora, Eduardo Calais, beleza? Não sei o porquê disso, Eduardo. Não sei o motivo, porque junto e com acento, que é homônimo do porquê junto e sem acento, que é uma conjunção, tá? As pessoas dizem assim também, para simplificar, ó, esse porquê aqui, ó, porquê, e esse porquê aqui, ó, você usa na pergunta, um no início e outro no final, tá? Para perguntar, ó, na pergunta. Beleza? E esse porquê aqui, ó, assim, você usa na resposta. Esse porquê junto e sem acento, você usa na resposta. Olha lá. Na resposta. Quer ver? Se eu disser assim, ó, porquê parou? Pergunta, né? Por que parou? Ou então assim, vou usar os dois aqui, ó. Por que parou? Sem acento. Deixa eu coloquei lá no começo com a letra minúscula. Deixa eu corrigir aqui. Aqui, pronto. Ou assim, a pergunta, ó. Parou por quê? Aí ele vai ser tônico, ó.
Mudando toda hora aqui. Parou por quê? Aí ele tem acento, essa é a diferença, tá? Parou por quê? Aí ele recebe um acento, porque ele é tônico, porque está aí na interrogação, tá? Então essa é a pergunta. Parou por quê? Aí eu vou colocar, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Olha lá, essa é a pergunta. A resposta, porque está na hora. Olha lá, porque está na hora. Aí é a resposta. Então, para simplificar, fica assim, ó. Viu, Eduardo? Para simplificar, fica assim. Isso. A gente usa o porquê separado para perguntar. Quando está no início da pergunta, sem acento. Quando está no final da pergunta, com acento. E a gente usa o porquê, que é conjunção, para responder. Está na hora. Porque está na hora. Beleza? E nesse porquê aí, nós vamos parar. Gente, agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigado. Se inscrevam no meu canal do YouTube. Me acompanhem no Facebook. E me acompanhem também no Instagram. Eu tenho muitas coisas para oferecer a vocês. Muitas coisas. Nós vamos fazer correções de prova. Nós vamos dar dicas várias de gramática. Vamos falar coisas super interessantes que vão ajudar você a melhorar a sua redação, vão ajudar você a passar num concurso público, se esse for o seu caso, ok? O que eu peço de você é que me ajude a divulgar essas aulas aí. Se inscrevam no meu canal do YouTube, participem desse meu projeto aí, ok? Como diz o Mark Zuckerberg, essas aulas são de graça e sempre serão de graça, tá? Os produtos vendidos, os meus produtos vendidos, estão em outro lugar. Depois eu apresento a vocês. Mas aqui, esse nosso bate-papo, essas nossas aulas, exatamente, no Instagram, no Facebook e no YouTube, tudo de graça. Beleza? Gente, um grande abraço, bom domingo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.